Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou gravando essa aula que corresponde ao conteúdo que nós tivemos nas 2 semanas anteriores e o conteúdo dessas 2 semanas. A gente vai falar um pouquinho sobre o núcleo da célula e sobre o material genético que está dentro dela. Então, gente, é o seguinte, o núcleo da célula, ele é a parte que comanda todo o metabolismo da célula. A gente tem que pensar assim, que o núcleo ele funciona como se fosse um cérebro da célula. O núcleo ele é formado por várias partes, tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa parte aqui em roxo, que tem essas bolinhas aqui, é o que a gente chama de carioteca. É a membrana que separa a parte de dentro do núcleo da parte de fora do núcleo, ou seja, o núcleo do citoplasma, tá? O núcleo ele é preenchido por um líquido gelatinoso que tem uma composição química um pouco diferente do líquido que preenche a célula, tá? Esse líquido, que seria esse rosa clarinho aqui, ele é chamado de cariolinfa ou então nucleoplasma. Aqui dentro a gente vai encontrar água, proteínas, alguns tipos de substâncias que são chamadas de nucleotídeos, que eu já vou explicar para vocês o que é, tá? Também a gente consegue encontrar uma mancha na maioria dos núcleos, que é chamada nucleolo. Essa mancha, ela serve para produzir os ribossomos, que são organelas que estão dentro da célula. E também a gente encontra esses fiozinhos em roxo aqui, que são chamados de cromatina. O que é a cromatina, gente? É a mesma coisa que o DNA. A única diferença é que o DNA é uma substância química. E quando o DNA está enrolado em proteínas, ele passa a ser chamado cromatina. Mas é a mesma substância química. Então, cromatina, cromossomo e DNA é praticamente a mesma coisa, tá? Aqui fora, em azul, a gente tem uma organela, que é o retículo endoplasmático rugoso, mas esse não é relevante para essa nossa aula. Então, gente, é o seguinte, em relação ao material genético que tem dentro do núcleo da célula, existem dois tipos de material genético, tá? Que é o DNA e o RNA. Então, qual que é a diferença entre eles? O DNA, ele comanda toda a célula. Como que isso funciona, tá? Vocês devem imaginar o DNA como se fosse um gigantesco livro de receitas. Nesse livro de receitas, tem as receitas para produzir as proteínas que constituem, que constroem o nosso corpo, como, por exemplo, os ossos, os músculos, as nossas células, todas elas são feitas de proteína, basicamente, tá? E além dessas proteínas que constroem o nosso corpo, também existem proteínas especiais que são chamadas de enzimas, e essas proteínas elas são responsáveis pelo funcionamento do corpo. Então, imaginem, por exemplo, assim, eu tenho proteínas que formam a minha célula muscular, mas para que a minha célula muscular possa funcionar, para que ela possa contrair e promover movimentos, existem outras proteínas, chamadas enzimas, que são responsáveis por esse funcionamento da célula. O DNA, ele contém as receitas para produzir todas as proteínas do corpo, aquelas que constroem o corpo e também as enzimas, que são aquelas que fazem o corpo funcionar. O RNA, ele é uma cópia de um pedaço do DNA. Então, imaginem assim, se o DNA é um grande livro de receitas, o RNA é uma foto de uma receita só, tá? Então, ele é uma cópia de um pedaço do DNA. Existem muitas diferenças entre o DNA e o RNA. Deixa eu mudar a minha imagem aqui de lugar para vocês poderem enxergar, tá? Então, assim, tanto o DNA quanto o RNA, eles são constituídos por esse tipo de substância química aqui, que é chamado nucleotídeo. O nucleotídeo é formado por um fosfato, que é um sal mineral, um íon, tá? Uma pentose, que é um açúcar, e uma base nitrogenada. Então, gente, o que é? O fosfato vai ser igual no DNA e no RNA, que é essa bolinha aqui e esse pezinho que aparece aqui, tá? A pentose, ela vai mudar no DNA e no RNA. Se a gente estiver falando de DNA, que é essa molécula aqui de baixo, a pentose vai ser uma desoxirribose. Se a gente estiver falando de RNA, que é essa molécula aqui de cima, a pentose vai ser uma ribose.
Em seguida, eu vou mostrar a diferença das duas para vocês, tá? O RNA, ele é constituído por uma fita só. Então, olha só, aqui tem um nucleotídeo, aqui tem mais um, aqui tem mais um, aqui tem mais um e assim por diante, tá? Se a gente olhar apenas uma dessas fitas aqui, ó, representa, então, uma molécula de RNA. O DNA, ele é formado por duas fitas de nucleotídeos. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma fita que é essa primeira aqui, e a outra fita que é essa aqui de baixo, tá? Essa imagem aqui é como se fosse o DNA desenrolado, digamos assim. Aí vai formar essa imagem aqui. Então, vejam que aqui nós temos as bases nitrogenadas, aqui a gente tem o açúcar, que como é DNA é desoxirribose, e aqui a gente tem o fosfato, que é essa bolinha aqui, tá? Então, quais são as diferenças entre o DNA e o RNA? O DNA é formado por duas fitas de nucleotídeos e tem desoxirribose. O RNA é formado por uma fita de nucleotídeos e tem ribose. E aqui, então, a gente tem a diferença ou, enfim, a composição dos ácidos nucleicos, e eu vou me mudar de lugar de novo para que vocês possam ver, tá? A composição dos nucleotídeos, na verdade, né? Então, tá aqui o fosfato, que eu falei para vocês, que é um íon. Aqui a gente vai ter, então, a pentose. E aí, se eu estiver falando de RNA, a pentose é uma ribose, que é essa molécula aqui, tá? Se eu estiver falando de DNA, a pentose vai ser essa aqui, ó, desoxirribose. E aí, gente, vamos pensar no nome. Desoxi significa sem um oxigênio. Então, se vocês olharem aqui, ó, na molécula de RNA, na ribose, no caso, né, do RNA, tem um OH, é um oxigênio e um hidrogênio. Se a gente olhar aqui, ó, no DNA, não tem o oxigênio, só tem o DNA, só tem o hidrogênio, aliás, tá? Então, a grande diferença entre a ribose e a desoxirribose é a ausência desse átomo de oxigênio aqui, tá? Em relação às bases nitrogenadas, existem 5 tipos. Quais são elas? Citosina, que é essa molécula aqui, uracila, que é essa molécula aqui, timina, que é essa molécula aqui, adenina, que é essa aqui, guanina, que é essa aqui. Então, o que a gente vê de diferença entre as duas aqui, né? A uracila, ela só está presente no RNA e a timina só está presente no DNA, tá? Gente, a ligação entre as bases é assim, ó. Citosina com guanina, adenina com timina. E aí, pode ser também adenina com uracila, se for RNA, tá? Como que vocês vão fazer para lembrar disso, gente? Imaginem Gal Costa e Ari Toledo, ou seja, guanina com citosina e adenina com timina, beleza? Então, aqui um pouquinho sobre a nossa aula dessas 2 semanas agora, né? Que é sobre o ciclo celular, tá? Gente, o que é ciclo celular? É o ciclo de vida das células. Então, a gente tem que imaginar assim, ó, que as nossas células, as células do nosso corpo, todas elas são formadas a partir de uma única célula. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona esse processo, tá? Aqui, ó, a gente tem um indivíduo do sexo masculino e aqui um indivíduo do sexo feminino. Dentro de cada uma das nossas células, a gente tem 46 cromossomos. Então, gente, o que acontece? Durante a nossa fase reprodutiva, durante a nossa vida, né? Ou seja, da puberdade até a menopausa ou a andropausa, né? A gente vai produzir gametas, que são os óvulos e os espermatozoides. Então, o que acontece, gente? Nós temos 46 cromossomos nas nossas células, mas quando a gente produz os gametas, essa quantidade reduz pela metade. Fica 23 cromossomos em cada gameta. E aí, o que acontece? Quando tem a fecundação, que é a união entre o óvulo e o espermatozoide, vai voltar a formar uma célula que tem 46 cromossomos, como são as células dos indivíduos adultos. Esse processo aqui, ó, que a gente pega uma célula com 46 cromossomos e produz células com meio, né, com a metade de 46 cromossomos, esse processo de divisão celular é chamado meiose, porque a gente reduz a quantidade de cromossomos pela metade, ao meio, tá?
Depois que ocorre a fecundação e forma a primeira célula que vai formar o nosso organismo, que é chamada célula-ovo, a partir daqui, essa célula ela vai começar a sofrer divisões celulares para originar um embrião, mais tarde para originar um feto, uma criança e finalmente um indivíduo adulto. Todas essas divisões celulares que ocorrem aqui, elas são chamadas de mitoses. Por quê, gente? Porque estas divisões aqui, elas vão pegar uma célula com 46 cromossomos e vão formar muitas bilhões de células com 46 cromossomos em cada uma delas. Então, a mitose é uma divisão que copia, que duplica células, formando células iguais entre si, enquanto que a meiose divide a quantidade de material genético pela metade. Então, gente, olha só, como é que acontece a mitose, tá? Os cromossomos na célula, eles vão se duplicar, então eles ficam com esse formatinho de X, e aí depois eles se dividem em 2 grupos e, finalmente, a célula vai se dividir no meio para originar 2 novas células. Esse processo, gente, de como isso acontece, vocês vão estudar lá no ensino médio, tá? Então, vocês vão ouvir falar de prófase, metáfase, anáfase, telófase, que são as fases da divisão celular por mitose. Mas isso não é importante agora. Eu quero que vocês pensem que na mitose eu tenho uma célula que vai se dividir e que vai originar 2 células iguais a ela. O processo, aqui então a gente tem algumas fotos da mitose acontecendo em células vegetais, tá? Então, olha só, aqui ó, os cromossomos se separando, aqui a gente também consegue observar os cromossomos se separando, aqui é uma outra fase em que os cromossomos estão no centro da célula, aqui também a gente observa já a separação, aqui vocês podem ver os cromossomos no centro e aqui eles separados em 2 grupos, né? Então, essas aqui, gente, são fotos feitas com microscópio da mitose acontecendo em células vegetais. Aqui, mais algumas fotos, né? Então, aqui os cromossomos se organizando para a divisão celular, aqui os cromossomos no meio da célula, separando em 2 grupos, e aqui, finalmente, já separados, só falta a célula se dividir no meio, tá? O outro processo de divisão é a meiose. A meiose, gente, a gente representa com um R assim, porque ela é uma divisão reducional. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Primeiro os cromossomos vão para o centro da célula, mas aqui eles vão se separar, ao invés de separar o xizinho no meio, eles vão separar em 2 grupos. E depois ela vai fazer mais uma divisão celular que vai separar em 4 células. Então, na mitose, uma célula produz 2 células iguais. Na meiose, uma célula vai produzir 4 células com a metade do material genético que ela tinha antes. Então, se essa primeira célula original tinha 46 cromossomos, as 4 células formadas depois, cada uma delas vai ter 23 cromossomos. Na espécie humana, a gente tem, então, a meiose, ela vai produzir os nossos gametas, como eu falei antes para vocês, né? Então, nos homens, nos testículos, cada célula primordial ali dos testículos vai formar 4 espermatozoides. E nas mulheres, esse processo é muito mais complexo, né? Então, ele começa quando nós ainda estamos lá na barriga da nossa mãe e ele só vai ser concluído caso a gente engravide. Então, é um processo muito mais complexo que vocês vão estudar mais tarde, tá? Mas, enfim, uma única célula vai gerar um único óvulo aqui no final. E aí, a união de óvulo e espermatozoide vai gerar o embrião. Muito bem, meus queridos, espero que essa aula tenha sido simples para vocês e esclarecedora. Logo, nós faremos uma aula ao vivo que eu vou agendar com vocês, tá bom? Estou com saudades. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo e fiquem bem. Beijão e até a próxima!